Olá, meu nome é Norberto Lopes Filho, meu RA é 222-05-888-5, disciplina História da Igreja 2, mapa da atividade, que é uma aula sobre a Reforma Protestante. O ápice da Reforma aconteceu em 1517, quando o monge agostiniano Martinho Lutero, viveu entre 1483 e 1546, buscava a confirmação de sua própria salvação. Ele não se sentia seguro sobre isso, né? Então, foi quando nessa busca ele se deparou com Romanos 1,17, que falava sobre a salvação pela fé. Foi quando ele definiu isso como a descoberta do Evangelho, que mudou toda a história do cristianismo, né? O que o Lutero percebeu nas atividades dele? Que ele lecionava teologia moral e ele era padre também em Wittenberg, uma cidade da Alemanha, né? O que ele percebeu? Que algumas pessoas eles iam às cidades vizinhas e compravam a indulgência da salvação para perdão de seus pecados. Então, era uma situação que ia contra a própria palavra de Deus. Sem confessar os seus pecados, eles eram libertos através de pagamento em dinheiro, né? Então, isso daí causou no Lutero um desconforto. E ele via que tinha alguns vendedores de indulgência na época, por exemplo, Johann Tetzel, que ele dizia o seguinte, né? Quando o dinheiro tilinta na caixa, as almas dão um pulo para o céu. Tamanha era esse comércio de indulgências, né? E fez com que Lutero se posicionasse quando isso aconteceu, porque foi um ponto máximo. Só que não foi uma coisa assim que aconteceu por esse motivo simplesmente. A posição de Lutero, ela aconteceu porque a igreja já vinha há muito tempo criando os dogmas que não tinham sustentabilidade na palavra de Deus. Tem alguns deles aqui que eu anotei, que são os seguintes: reza por defuntos, uso das velas, isso na faixa dos anos 300 a 500, ó. Culto dos santos, culto à Virgem Maria, uso de roupa sacerdotal, doutrina do purgatório. Do ano 600 para frente apareceu Bonifácio III se declarando bispo universal, papa. Depois, em 609, 3 anos depois, ele tornou obrigatório beijar os pés do bispo universal, né? Doutrina do poder temporal da igreja, adoração de imagens e relíquias, uso da água benta, culto a São José, canonização dos santos, instituição da festa dos fiéis defuntos, celibato sacerdotal, dogma da infalibilidade da igreja, invenção do rosário, santa aquisição, venda de indulgências, pão substituído pela hóstia, a invenção da confissão aurículas e dogma da transubstanciação, adoração da hóstia, proibição da leitura da Bíblia, isso daí foi em 1229, instituiu-se depois a reza da Ave Maria, e foi por aí afora até que culminou em 1950, que já tinha passado até a Reforma, com o dogma da Assunção de Maria em corpo para o céu, né? Lutero achou repugnante tudo isso, e o ápice foi então a venda de indulgências, e fez com que Lutero criasse 25 novas teses. Bom, vocês acham que Lutero foi o único protagonista dessa história? Não foi. Teve outros precursores, como John Wycliffe, o Hus. Wycliffe foi na Inglaterra, o Hus na Boêmia, que começaram um trabalho e a igreja se sentiu desconfortável com isso, por mostrar essa fragilidade da igreja. Porque a igreja criava esses dogmas que não se encontravam na própria palavra de Deus, né? Isso tudo, culminando com a venda de indulgência, fez com que Lutero criasse 95 teses e as colassem nas portas da igreja de Wittenberg, onde ele era padre, né? E ao mesmo tempo também ele enviou cartas explicando essas 95 teses, né? Olha, assim, muitos pensam que a intenção de Lutero era fazer uma ruptura com a igreja católica romana naquela época, mas não, a intenção não foi essa. Lutero queria que houvesse o quê? Uma volta da igreja para a base,
criando, desfazendo esses dogmas todos que foram criados e trazendo a palavra verdadeira, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? Então, assim, apesar da vontade de Lutero de que não houvesse ruptura, isso acabou acontecendo. Eu pergunto para vocês, quais são os pontos que vocês acham que favoreceram a reforma se espalhar da forma que foi? Porque a reforma se espalhou de uma forma muito grande, né? Olha, como no tempo da igreja primitiva, onde ela se expandiu no Império Romano, a igreja usou os meios de comunicação existentes naquela época, que eram as estradas, por exemplo, que o Império Romano construiu. Na época da Reforma existia a prensa de Gutenberg. A prensa nada mais é uma forma de você imprimir os livros. E antigamente não tinha isso, era só isso aí eram os copistas que faziam. Não existia uma impressão gráfica. Então as dificuldades de você ter um livro, por exemplo, era muito grande. A população, em sua grande maioria, era analfabeta. Poucos detinham a leitura. E a igreja era uma dessas entidades que detinham a leitura, né? E o que aconteceu com a prensa de Gutenberg? O que aconteceu foi que foi possibilitada a impressão de todos esses livros, o envio de todos esses livros para as pessoas, disseminando todo esse conhecimento que antes estava na mão da igreja, fechado a 7 chaves, que passou para o meio do povo, né? Tanto é que a igreja, como ela não conseguiu combater isso, ela não conseguiu segurar essa expansão, o que ela fez? Ela criou o Index, que nada mais era que uma listagem de livros que eram proibidos de se ler, né? Então, a partir desse momento, a Bíblia passou, o conhecimento da Bíblia foi retirado da mão da igreja e passou para a mão de todos. Todos puderam agora ter acesso. Aquilo que a igreja romana queria que as pessoas entendessem sobre a Bíblia, passou então agora a ter uma interpretação livre por todos, né? Lógico que houve grandes dificuldades, por exemplo, o analfabetismo. Poucas pessoas puderam ler, mas com o trabalho desses próprios protestantes da época, as escolas foram crescendo, as pessoas foram estudando e aprendendo a ler e escrever, e consequentemente esses livros foram disseminados por todos os lugares, né? E essa forma nova, que é uma livre interpretação, junto com questões demográficas e culturais, criou visões diferentes e criou denominações diferentes também. Isso proporcionou. No século XVI, então, foram surgindo algumas denominações que vieram da Reforma. A matriz dessas denominações foram os luteranos, os presbiterianos, calvinistas e zwinglianos, os anglicanos e anabatistas. A próxima geração, os herdeiros, foram congregacionais, batistas e metodistas. E os vice-herdeiros, os adventistas e pentecostais como os principais. A reforma tinha 5 pontos, mas 3 pontos eram principais. Quais eram esses pontos? Sola Christus, somente Cristo. Sola Fide, somente a fé. Sola Scriptura, somente a Bíblia. Mas logo nesse início, os grupos denominacionais tomaram conta desses princípios nas denominações e elas geraram sistemas completos dentro delas mesmas, né? Colocando esses princípios da Bíblia subordinados às doutrinas denominacionais, né? Então, o indivíduo protestante passou a ser aquele que submete essas doutrinas, né? Contrário do católico. O católico é católico. Já o protestante, ele é submetido a um tipo de visão, um tipo de doutrina. Mas reflitam comigo. Por que temos países que em sua maioria é protestante, como os Estados Unidos da América e países como o Brasil, que temos uma proporção hoje
de 60%, 70% de católico, aí, 20%, 30% de evangélico. O que aconteceu? O grande ponto está na colonização brasileira, pela colônia portuguesa, que foi feita num sistema chamado Régio Patronato. Bulas pontífices garantiam aos governos de Portugal e Espanha a faculdade de enviar missionários, sustentar o clero, edificar templos e hospitais, administrar os dízimos, preencher cargos e controlar dioceses. Ou seja, o monarca era chefe da igreja. Isso gerou uma estabilidade para a Igreja Católica, porque em conjunto com o Reino de Portugal e Espanha, se controlava tudo o que acontecia em termos de missões, evangelização dentro do território brasileiro, sendo que todo esse controle era feito por próprio monarca, que não estava na igreja, mas era considerado importante. E isso foi, essa estabilidade que a Igreja Católica teve, foi até Dom Pedro II, mais ou menos, onde em 1870 teve o protestantismo entrou no Brasil através dos ingleses e alemães. Nos anos 90, para se ter uma ideia, a América Latina tinha 1% de protestante. Tudo mudou, né? Nós somos ainda um país católico, mas os católicos estão diminuindo e os protestantes estão cada vez mais crescendo, né? Naquela época da Reforma até se confundiu um pouco o renascentismo, iluminismo, catolicismo com a própria Reforma Protestante, por causa dessa característica de individualização. A salvação deixou de ser coletiva para ser cada um buscar a salvação, né? Então, toda essa visão humanista, tem muitos filósofos que colocam tudo isso dentro do mesmo pacote. Um produto final que gerou a reforma, vamos dizer assim. Mas na verdade nós sabemos que não, porque o individualismo cristão ele termina no Senhor. E é ali que o homem consegue a sua salvação. Foi uma coisa que aconteceu que não teve, mas a verdade é a seguinte, né? A renascença e a reforma foram o fim da cultura católica eclesiástica. Bom, até agora eu falei com vocês de uma forma assim, relatando o fato histórico, né? Ou seja, as situações conduziram que a reforma chegasse onde chegou, a questão cultural, a distribuição demográfica, a cultura, eles direcionaram tudo acontecido. Mas isso para mim é uma forma muito reducionista de se falar, porque nós tiramos de fora o próprio Senhor, o próprio Deus. E nós sabemos que a mão do Senhor está na reforma, para trazer a igreja numa grande contribuição à base dela novamente, né? Então, esse movimento do Senhor, que para mim é muito maior do que qualquer fonte cultural, qualquer fato que tenha acontecido, porque Deus com sua mão fez com que a igreja começasse a voltar para da forma que era a igreja primitiva, né? Fazendo com que cada um de nós pudéssemos agora ter em mãos a palavra de Deus, sola escritura, né? E nós vemos hoje o seguinte, que as denominações elas controlam a forma de pensar dos membros da igreja, mas nós temos que ter em mente uma coisa: a palavra de Deus não tem um dono. O único dono da palavra de Deus é o próprio Deus. É só Ele. E por isso nós temos que evitar, tentar não incorrer no mesmo critério que aconteceu a reforma, né? O que acontecia? Por mais que haja uma visão denominacional ou mesmo de um líder individualmente, a palavra de Deus é que é a verdade. E como nós temos os bereanos citados na Bíblia em Paulo, quando ia pregar para eles, os bereanos confirmavam a palavra, assim nós devemos ter também. Porque a diferença entre um culto saudável e a criação de uma seita é justamente essa. A partir do momento que o líder fala é a referência da palavra de Deus, é um problema. Porque se ele desviar, ele leva toda uma denominação junto com ele. E na verdade nós temos que ter a palavra na mão. E temos que entender que foi feito isso hoje
por liberdade para nós, numa ação do Senhor, e toda a reforma que ocorreu foi para que nós pudéssemos ter em mãos a palavra de Deus e não mais sermos assim levados por homens. Não mais levados por homens. Né? Olha, eu faço um convite para você se aprofundar na reforma. Os 5 princípios da reforma são: sola fide, somente a fé; sola scriptura, somente a escritura; sola Christus, solos Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; soli Deo gloria, glória somente a Deus, para que Cristo se revele a você pela sua palavra. A reforma não cessou. A reforma não vai cessar. O Espírito Santo trabalha no corpo para chegar a um ponto lá na frente de união como um só corpo. Deus te abençoe.